Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Insight Teológico. Em um vídeo anterior, nós conversamos sobre o texto de 1 Reis, capítulo 8, versículo 9 e 10, que é erroneamente utilizado para provar a doutrina antibíblica do cair no espírito. Hoje nós vamos analisar outros textos que também são isolados dos seus contextos para tentar provar tal doutrina, uma vez que, biblicamente, tal doutrina é insustentável. O primeiro texto se encontra em Daniel capítulo 10, versículo 8 e 9 e diz: Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Daniel capítulo 10, versículo 8 e versículo 9. Então esse texto ele é utilizado para afirmar que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, a pessoa cai no chão, inconsciente. Nós vemos aqui que Daniel não estava recebendo o Espírito Santo nessa ocasião. Ele não estava sendo batizado com o Espírito Santo, mas ele estava tendo uma grande visão. E vemos também que Daniel ele ficou consciente e ele teve o entendimento daquela visão. E muitas pessoas que hoje supostamente caem no Espírito, elas perdem a consciência e saem dessa suposta visão sem nenhum tipo de ensinamento para transmitir, o que foi totalmente diferente com o que aconteceu com Daniel. O outro texto é Atos capítulo 2, versículo 13, e diz: Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Esse texto de Atos capítulo 2, ele trata do derramamento do Espírito Santo por ocasião da festa do Pentecostes, em Jerusalém. E o texto, ele fala que essas pessoas estavam sendo zombadas. As pessoas que receberam o Espírito Santo estavam declarando que elas estavam embriagadas. Só que quando você analisa o texto e o contexto, elas estavam sendo comparadas a pessoas embriagadas, não porque elas não conseguiam ficar de pé ou porque elas ficavam caindo a todo momento, mas por causa daquilo que elas falavam, que está em Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Por isso é importante analisar o contexto para que entendamos o texto conforme o que realmente está escrito, e não conforme aquilo que nós pensamos ou queremos que esteja escrito. Então, desses 120 discípulos, eles receberam o Espírito Santo e, de acordo com Atos 2,4, foram capacitados a falar outros idiomas que eles não haviam estudado, e como resultado, 3.000 pessoas se converteram. Então, alguns, para desacreditar a mensagem que eles pregavam, começaram a associar o fenômeno à embriaguez, mas isso não dá base para afirmar que os discípulos ficavam caindo no chão ou que não conseguiam ficar em pé. O terceiro texto que nós vamos analisar está em Atos capítulo 9, versículo 4, e diz: E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, na verdade, Saulo ele também se deparou com uma grande visão, no qual o próprio Jesus apareceu para ele e lhe perguntou: Por que me persegues? Saulo estava perseguindo os cristãos, então, ao deparar-se com Cristo glorificado, ele caiu no chão. E nós vemos pelo contexto, em Atos capítulo 9, versículo 9, 17 e 18, que Paulo ele não estava recebendo o Espírito Santo neste momento. Ele recebeu apenas 3 dias depois, quando Ananias o visitou, impôs as mãos sobre ele, ele foi curado da cegueira e recebeu o Espírito Santo, e a partir desse momento ele foi batizado. Então o texto também não dá base para o cair no Espírito, mesmo porque Paulo não recebeu o Espírito Santo nessa ocasião. E o último texto que vamos analisar é Apocalipse capítulo 1, versículo 17, e diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Então nesse momento João também não estava recebendo o Espírito Santo, mas estava recebendo uma visão, uma vez que João aqui já era idoso e ele havia recebido o Espírito Santo lá na festa do Pentecostes há muitos anos atrás, há várias décadas atrás. Então não foi o Espírito Santo que derrubou João, mas a sua natureza que não resistiu a uma aparição do Cristo glorificado que apareceu para ele naquele momento. Então não foi o Espírito Santo que derrubou João. João não estava sendo batizado com o Espírito Santo nessa ocasião, mas ele estava tendo uma grande visão, assim como o profeta Daniel. Então nós vemos que esses são os principais textos utilizados pelos adeptos da doutrina do cair no Espírito, mas que em nada provam que qualquer pessoa foi derrubada no chão quando recebeu o Espírito Santo.
Então que nós viemos a ter entendimento para distinguir o certo do errado e analisar o texto à luz do seu contexto. Um forte abraço, estaremos juntos em outras ocasiões, até a próxima.